Olá, eu chamo-me Bruno Gomes e sou pesquisador bolsista no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos no Instituto Osvaldo Cruz, na Fiocruz. Eu estou a preparar este vídeo porque eu vou apresentar um artigo para o seminário do meu laboratório. O artigo que vou apresentar foi publicado na revista Current Biology e foca-se em preferências alimentares do mosquito Aedes aegypti. Este artigo é um bom exemplo de como abordar um tópico geral, neste caso a preferência alimentar ou picada dos mosquitos, usando um modelo específico. Os autores fazem uma abordagem da importância do tópico na introdução, eles abordam a questão de só algumas espécies de mosquito têm impacto na saúde humana. Se formos a pensar, serão algumas dezenas comparado com as 3.500 espécies de mosquitos já descritas. E para os mosquitos terem importância médica e transmitirem patógenos para os humanos, uma das características importantes é eles se alimentarem de sangue humano. Então, aqui aborda-se um bocado a questão de como é que este comportamento pode ter surgido, ou pelo menos ter começado a ter uma pressão seletiva maior. Então, eles abordam que a adaptação e especialização pelos mosquitos alimentarem-se de humanos deve ter sido recente, ou seja, mesmo que elas existam há algum tempo, de uma forma oportunística, a especialização para ser específico dos humanos deve ser algo provavelmente associado ao fenómeno de sedentarismo que ocorreu com o desenvolvimento da agricultura e a domesticação durante o Neolítico. Ou seja, estaremos a falar de algo que 10.000 anos começou a haver essa pressão seletiva para que algumas espécies de mosquitos se especializassem em picar humanos. Claro que o fenómeno de sedentarismo e os fenómenos associados à agricultura e à domesticação também pode ser um fator para a especialização de alguns mosquitos para espécies domesticadas, visto que eles estavam junto a nós. Mas, de uma forma ou outra, é um fenómeno que dá importância para a especialização da picada em humanos. Além disso, o sedentarismo criou criadores larvares associados à agricultura e outras atividades humanas que permitiram o desenvolvimento de populações de mosquitos próximos de nós, o que também, de uma forma, mesmo espécies oportunistas passaram provavelmente a picar mais em humanos só por uma questão de probabilidade se eles se desenvolveram em criadores próximos a nós. Quando os autores acabaram de abordar estes aspectos gerais da problemática da especialização dos mosquitos, eles focaram-se em apresentar algumas das características do Aedes aegypti, em que eles deram um forte destaque à sua origem africana, ou seja, embora o Aedes aegypti exista por todas as regiões tropicais e subtropicais do globo, ela claramente tem uma origem africana e das duas subespécies que existem nesta espécie, uma só existe em África, que é a subespécie que existe em áreas florestais. Enquanto que a outra que se espalhou pelo globo é claramente uma espécie adaptada mais à urbanização e muito próxima ao homem. Na introdução, os autores evitam abordar aspectos relacionados com as zoonoses, ou seja, as zoonoses são doenças provocadas por patógenos que normalmente os seus ciclos incluem múltiplos hospedeiros vertebrados e que muitas vezes o homem é um hospedeiro acidental, ou seja, acaba por... Então, aí a especialização humana não é a que tem maior importância, muitas vezes até é um comportamento mais oportunista, é que permite que esses surtos destas doenças ocorram. Embora que depende dos modelos e depende das doenças. Por exemplo, no caso do Culex pipiens, com o vírus da febre nilo ocidental, claramente nós somos um hospedeiro acidental, mas, por exemplo, nas leishmanieses, que são provocadas por parasitas transmitidos pelos flubotomíneos nas Américas, eles tanto têm hospedeiro animal e hospedeiro humano, e a leishmania pode se desenvolver em anos. O artigo pode ser dividido
em 5 blocos de análises que os autores usaram para entender a preferência alimentar das populações da Aedes aegypti em África. Ou seja, eles primeiro fizeram ensaios de preferência alimentar com 27 populações da Aedes aegypti africanas e também fizeram 2 colónias não africanas como controle. Estes dados de preferência foram usados para desenvolver modelos que ajudaram a verificar quais foram os fatores bioclimáticos e populacionais de humanos que influenciaram a preferência dos mosquitos. Num terceiro bloco, eles fazem uma análise morfológica e de genómica populacional em que eles tentam associar estes dados com o índice de preferência obtido anteriormente. No quarto bloco, eles fazem uma análise genómica mais refinada em algumas das populações para identificar regiões genómicas que possam ser consideradas hotelares ou possíveis sobre seleção, em que se possam encontrar genes candidatos associados à preferência. Na quinta fase, eles depois tentaram fazer uma análise preditiva de como é que a preferência alimentar dos mosquitos irá evoluir baseado nos dados de alterações climáticas e os dados de urbanização. Com isto, então, os autores, para iniciar todos estes ensaios, eles tiveram que realizar várias amostragens da Aedes aegypti no continente africano. Eles fizeram coleções por armadilha e trampa em 27 localidades. E esse material biológico foi utilizado para criar 50 colónias que foram usadas para fazer testes de preferência entre um roedor, um porquinho da Índia, e um voluntário humano, em que na maioria dos testes foi um homem de origem europeia. No mapa, podemos observar a posição geográfica das 27 localidades amostradas. O tamanho dos círculos indica a densidade populacional humana da localidade, enquanto a cor do círculo indica o índice de preferência entre o roedor, -1 associado ao azul, e o humano, 1 associado ao vermelho. Como podemos verificar, a maioria das localidades tem uma cor roxa, mais próxima do azul que do vermelho, indicando uma maior preferência pelo animal do que pelo humano. A exceção são 2 localidades da população no Senegal, com cor vermelha, que indicam preferência por humano, e uma população de Burkina Faso que apresenta uma cor mais violeta, em que não há uma clara preferência entre nenhum dos dois hospedeiro. A cor do mapa varia entre amarelo e verde, mostrando a variação do índice de precipitação sazonal, que é um índice que indica se a chuva é concentrada num momento do ano ou se ela ocorre ao longo de todo o ano. No gráfico, podemos ver com maior clareza a diferença de preferências alimentares entre as localidades. As 2 primeiras localidades que no gráfico são controlos não africanos, que apresentam uma preferência por humanos bastante elevada, no 1, com muito pouca variação, enquanto que os ensaios das 2 populações de Senegal apresentam resultados ligeiramente inferiores, mas mesmo assim em preferência humana. A maioria das outras populações, nós podemos ver, existiu alguma variabilidade pelo eixo dos erros, mas elas encontram-se mais ou menos na faixa do -0,5, enquanto que há uma população de Burkina Faso que realmente está no zero e oscila sobre o zero. Neste gráfico nós também podemos ver algumas localidades a sombreado, algumas com letras a preto e outras com letras a verde, e estas indicam comparações próximas entre cidade e floresta. Estas comparações não apresentaram nenhuma diferença significativa de preferência alimentar, algo que nós podemos ver melhor em E, ou seja, as populações estão todas ali entre floresta e cidade. Este foi um resultado que os autores consideraram um pouco surpreendente, porque eles estavam à espera de encontrar alguma diferença entre a urbanização e as populações não urbanas.
mas, pelos vistos, a proximidade entre estes habitats fazem que continue a haver trocas genéticas e que não existam diferenças entre populações muito próximas. Num segundo gráfico apresentado nos suplementos, nós podemos verificar que as populações africanas apresentaram mais variabilidade nos resultados nos ensaios que os controlos não africanos. Várias das localidades com preferência pelo roedor tiveram ensaios com valores positivos que indicam preferência por humano, o que indica que a natureza destas populações é mais oportunista. Um dos dados que valida esta conclusão é que as localidades com preferências pelo roedor tiveram uma maior proporção de mosquitos sem escolha, ou seja, ficaram na gaiola sem escolher um dos hospedeiros que lhe eram oferecidos. Devido a alguns dos resultados darem indicação de algum oportunismo por parte de algumas das populações, os autores decidiram fazer um segundo estudo de tamanho de piloto, em que 4 populações foram testadas com outras condições. Aqui, o voluntário homem de origem europeia foi substituído por uma mulher de origem africana, e além de colocar um segundo porquinho da Índia, eles usaram uma segunda espécie, agora ave, que era uma codorna. E nestes ensaios foi possível verificar que existiu alguma variabilidade entre as condições, ou seja, os ensaios com a mulher que estão apresentados a rosa indicaram consistentemente uma resposta em relação dos mosquitos ao humano mais baixa. Isto é claro na primeira população, que de 0,7 foi para próximo de 0. E para na segunda população também esta apresentou valores mais baixos do que nos outros ensaios. E no caso da codorna, estes ensaios que são apresentados com um semicírculo a verde, a preferência por humanos pareceu aumentada em duas populações, tanto na MGO como na OGD. Ou seja, uma que já tinha preferência por humanos originalmente e a outra que tinha um resultado intermédio. Ou seja, indicando que a escolha dos hospedeiros e dos animais usados são muito importantes. Então, e aqui eu venho falar um pouco uma das críticas destes ensaios, que é os autores deveriam ter alternado mais tanto os hospedeiros como os voluntários humanos para que não fosse tão enviosado o resultado inicial. Ou seja, este foi um dos erros. Eu acho que com 27 populações e com o esforço que houve com o resto das análises, acaba por não ser algo muito problemático, mas se eles tivessem tido uma alternância de voluntários e de animais, os resultados seriam mais robustos na preferência alimentar e acaba por ser um resultado que acaba por influenciar todas as outras análises no artigo. Após coletarem os dados de preferência alimentar, os autores criaram vários modelos para verificar que dados de população humana e variáveis bioclimáticas estão associados à preferência alimentar nos mosquitos. Na imagem, podemos verificar as tendências das variáveis com impacto na preferência. Em A densidade populacional num raio de 20 a 50 km teve uma relação linear, enquanto que em B, o índice de precipitação sublunar, que teve um maior impacto, teve uma relação não linear. Em C, podemos verificar o segundo dado bioclimático com impacto, que foi a precipitação no semestre mais quente, que teve uma relação inversamente proporcional. Com estes dados, foi possível criar um novo índice que juntava os dados bioclimáticos, chamado de intensidade de estação seca, que explica 65% da preferência alimentar destas populações da Aedes aegypti, em que os autores consideram como o fator mais importante para o desenvolvimento desta preferência por humanos. Na análise morfológica, os autores focaram-se nas escamas brancas do primeiro trajeto. Esta característica morfológica é usada para diferenciar as duas subespécies da Aedes aegypti.
A subespécie Formosus não apresenta escamas brancas, enquanto que a subespécie Aegypti tem uma grande quantidade de escamas brancas. Neste estudo, foram encontrados uma maior proporção de escamas brancas em duas populações de Senegal, enquanto as outras populações africanas não apresentaram escamas ou uma baixa proporção. Não há nenhum controle positivo não africano para a comparação, mas esta análise pode indicar uma possível distinção entre subespécies. Na análise de genómica populacional foram incluídas 3 populações controle, as 2 não africanas usadas nos ensaios anteriores e uma reintrodução da Aedes aegypti no Quênia. Estas 3 populações formaram um cluster vermelho. Na análise de K igual a 3, observamos uma divisão entre o cluster vermelho, África Ocidental e Central, juntas, e África Oriental num terceiro cluster. Também podemos observar que as populações de Senegal apresentam uma grande proporção de cluster vermelho. Outros capas apresentaram pequenas variações em relação a K igual a 3, de destacar o surgimento do cluster amarelo, que inclui 3 populações da África Ocidental com preferência alimentar não associada ao roedor, quando estas são divididas em 6 clusters. No entanto, temos que destacar que a análise com K igual a 3 é aquela que apresenta o menor erro associado. Os autores indicam que este resultado pode ser explicado por 2 fatores. Por estrutura populacional ancestral anterior à expansão geográfica ou por uma hibridação recente com uma população não africana. Quando verificamos o resultado de componentes principais, é consistente com a subdivisão de K igual a 3 e K igual a 4. E verificamos que algumas populações do cluster amarelo situam-se entre o cluster vermelho das populações não africanas e o cluster da África Ocidental, enquanto outros indivíduos do cluster amarelo estão agrupados com indivíduos da África Ocidental, ou seja, indicando que há uma variabilidade deste cluster bastante elevada. No meu ponto de vista, os resultados reunidos aqui ficam mais próximos do cenário com a hibridação com populações não africanas do que com a subestruturação ancestral, o que faz eu discordar dos autores. Estes defendem que o padrão populacional no Senegal deve-se à subestruturação ancestral e, para defender este ponto de vista, utilizam vários dados da literatura e focam-se nos dados de estruturação com K igual a 6. A preferência alimentar do mosquito Aedes aegypti nestas amostragens tem uma forte associação com a quantidade de escamas brancas encontradas no primeiro tragito e com a ancestralidade do cluster vermelho associado a populações não africanas. Estas associações podem criar conflitos com algumas das conclusões anteriores, principalmente se as populações de Senegal tiveram hibridação com mosquitos não africanos. Por esta razão, é importante reconhecer estas características como uma possível limitação deste estudo. Os autores realizaram uma análise genómica mais aprofundada com algumas populações da África Ocidental. Nesta análise, identificaram algumas regiões genómicas onde é mais provável encontrar genes candidatos associados à evolução da especialização da alimentação por humanos. Podemos ver no cromossoma 1, eles identificaram uma grande região genómica com um sinal forte, onde podemos destacar um gene receptor ao odor OR4, que poderá estar associado à especialização por odor humano. No cromossoma 2, temos 2 regiões grandes, que também apresentam sinais equivalentes, enquanto que no cromossoma 3 temos várias regiões que apresentam sinais mais leves. Estas regiões são apresentadas pelo sombreado a cinza. Os autores acabam por não discutir os possíveis genes candidatos. A justificação é devido à anotação incompleta do genoma do Aedes aegypti, que só recentemente foi organizado, embora que uma grande parte dos genes já tenha informação
funcional, mas mesmo assim continua a haver um grande número de genes que ainda não estão devidamente anotados. Mas eles apresentam uma lista de genes em anexo, onde a comunidade científica pode verificar quais são os genes e, se estiver interessado em verificar e fazer experiências, podem fazê-lo. As regiões genómicas associadas à preferência por humanos é onde podemos encontrar uma maior divergência entre populações africanas, ou seja, as populações que apresentam preferência por humanos e aquelas que apresentam preferência por roedores apresentam maior diferenciação nestas regiões. E também é nestas regiões que podemos verificar que as populações africanas com maior preferência pelos humanos apresentam uma maior semelhança com as populações não africanas. Os autores fazem uma breve discussão entre o conflito de seleção e gene flow, associado a diferenças estruturais genómicas, mas o tema fica bastante em aberto. Na última análise do artigo, os autores realizaram uma previsão sobre a preferência alimentar do Aedes aegypti para 2050. Eles utilizaram dados sobre a urbanização no continente, em que se está à espera que haja um aumento significativo nas regiões das principais cidades, e as projeções sobre as alterações climáticas até 2050. No gráfico, nós podemos observar as previsões das alterações de densidade humana e do índice de intensidade das estações de seca, enquanto o background indica a preferência alimentar. As projeções são influenciadas principalmente pelo aumento da urbanização, visto que este índice climático parece estar mais estável, ou quando há uma alteração é no sentido de não preferência humana. No mapa podemos verificar que os autores preveem um aumento da preferência alimentar por humanos pelo continente africano, o que pode ter um impacto significativo na transmissão de arbovirus no continente. Chegamos à discussão dos resultados. Então, aqui os autores acabam por destacar o resultado obtido no primeiros dois blocos de análise, ou seja, preferências alimentares e os modelos, em que eles acabaram por identificar três fatores que explicam 83% da preferência por odor humano nas populações africanas. Este acaba por ser o seu foco principal do artigo e aquilo que eles valorizam mais. É, de facto, o resultado mais robusto do artigo, ou pelo menos neste tópico de preferências, mas ele poderia ser um pouco mais problematizado devido aos resultados genómica populacional. Ou seja, nos resultados de genómica populacional e nas análises morfológicas, há indícios que ou seja, os autores acabaram por não descartar uma possível hibridação nas populações de Senegal com populações da Aedes aegypti não africanas. Okay? Então, isso acaba por ser a minha crítica, porque isto seria um fator que influenciaria a análise inicial. Mas dentro deste contexto, ou seja, a associação que eles encontram por longos períodos secos e a preferência por humanos, apoia a hipótese que esta característica é uma consequência da adaptação de criadores larvares associados aos humanos. Principalmente se tivermos em contexto esta adaptação em regiões desérticas, onde há uma maior diversidade de hospedeiros, ou seja, e haveria uma pressão, potencialmente haveria uma maior pressão seletiva dos mosquitos para picar o hospedeiro disponível, que seria os humanos. Os autores acabam por trazer dados de literatura associados a outras características que ajudam também a suportar um pouco, ou eles indicam que suportam um pouco esta hipótese, que é o caso de populações não africanas e as populações de Sahel terem uma maior resistência à dessecação do que as outras populações africanas. Ou seja, então, isto seria um indício que elas estariam mais associadas a períodos de seca longo e entraria que a preferência, ou seja, se eles têm esta característica em comum, também
a característica associada à criação em criadores associados ao homem, que é o caso em zonas desérticas, teriam maior resistência à dessecação, ou seja, eles indicam que há maior, isso confirma ou suporta que a especialização por hospedeiros humanos ocorreu na mesma região, nesta região do Sahel, ou seja, onde supostamente haveria um ancestral que depois se espalhou pelas outras regiões do globo. Acaba por ser uma informação que ajuda a discutir, mas que não necessariamente acaba por ser algo que comprove a hipótese. É só mais uma informação que ajuda a apoiar a hipótese que eles defendem no artigo. Nesta fase, os autores acabam por reconhecer que há uma dependência muito grande dos resultados deles pelas duas populações de Senegal que apresentaram preferências alimentares por humanos e que isto acaba por ser uma limitação. Ou seja, é claro pela estrutura e algumas análises que eles fizeram que eles estavam à espera de mais populações com preferências por humanos, principalmente populações urbanas, mas que só estas duas no Senegal é que encontraram com esta característica. Isto acaba por ser uma limitação, porque isso acaba por depender muito das associações que eles encontram nos modelos destas duas populações. O reconhecimento de limitações no artigo é algo positivo, no meu ponto de vista, é algo que valoriza o artigo, é algo que também é um bom momento para incluir perspectivas futuras de trabalho, embora o artigo tenha princípio, meio e fim. Muitas vezes o tópico a ser desenvolvido engloba trabalhos que são publicados em vários artigos, que demoram vários anos. Então, perspectivas futuras é algo que ajuda a colocar, a localizar o artigo, muitas vezes, nesse esforço e acaba por também apoiar na discussão de como devem seguir para conseguir responder a estas questões que eles estão em estudo. Depois desta parte, os autores acabam por não desenvolver nenhum, ou discutir de uma forma mais profunda, nenhum dos tópicos associados à genómica populacional, nem a outra análise genómica mais profunda para a identificação de regiões onde ocorrem possíveis candidatos de genes associados a esta característica. A primeira, eu acho que eles acabam por evitar para não entrar em choque com os seus principais resultados nas duas primeiras análises e acabam por eles também debater um pouco nos resultados já em si, não é? Acaba por ser algo um bocadinho de complementar ao tópico e não sobre o tópico em si. E enquanto que o quarto bloco de análise de identificação de regiões, eles acabam por, mesmo nos resultados, não desenvolver muito, eles acabam por não propor nenhuma hipótese de alguns dos genes mais prováveis que seriam candidatos, pela sua anotação atual. Então eles acabam por abordar as regiões, e então acabam por aqui na discussão até nem abordar esse tópico. Eu acho que poderia ser algo que eles podiam ter aqui ter uma oportunidade de criar uma hipótese mais clara, pelo menos identificando alguns genes associados com odor. Neste caso, eles identificaram um, mas podiam ter identificado outros, mas também identificar genes que poderiam estar associados a criadores larvares e à adaptação de novos criadores larvares. Isso teria sido interessante de fazer e de criar uma pequena hipótese, mas acabaram por não o fazer e a justificativa deles acaba por ser que há problemas nas anotações e nós não fizemos nenhuma anotação, então não vamos propor nada. Aqui, depois, então, eles acabam por abordar mais a questão das previsões deles para 2050, em que eles começando a dizer que a urbanização, em comparação aos dados
bioclimáticos deve ser algo que começou a ter impacto na preferência alimentar de uma forma mais recente. Eu considero isto uma observação que acaba por não ser testada, porque eles também não têm dados populacionais mais antigos. Embora nós tenhamos tido este momento atual de aumento da urbanização no continente africano, também ocorreu, e que também tem ocorrido em outras regiões, nós não sabemos se podemos ter algo semelhante historicamente que pode ter tido impacto na adaptação dos mosquitos por hospedeiros humanos. Então, eu acho que acaba por ser uma observação, é um feeling de que será deste modo e eles acabam por utilizar isso também para introduzir, para abordar algumas das limitações dessa previsão, em que uma das previsões é que as previsões para a urbanização no continente africano são muito superiores àquilo que acontecem hoje e acaba por extrapolar para além daquilo que foi testado nas populações atuais, ou seja, então é difícil, este tipo de extrapolações muitas vezes tem problemas e então temos que ter em atenção que essa é uma limitação e que temos que ter cuidado quando extrapolamos sobre uma característica influenciada por valores que estão fora do modelo original. Isso acaba por ser uma questão de modelação, limitações de modelações, os cuidados que temos que ter. Aqui eu até adicionaria outra questão a esta crítica, que eles focam-se muito nas populações africanas e como elas iriam mudar, e acabam por não abordar o aumento de risco de reintroduções de populações não africanas, que também trariam a característica de uma maior preferência por humanos, e eles acabam por indicar que, por exemplo, no Quênia, isso está bem descrito, em que há uma população de mosquitos que é muito associada a uma reintrodução recente, que eles mostraram aqui nos resultados deles. Então, um aumento de urbanização, também há um aumento desse fenómeno, ou a probabilidade desse fenómeno ocorrer. Eles acabam por não abordar isso no modelo deles, mas é algo para ter em conta. No final, eles fazem eu não vou dizer uma crítica, mas eles reconhecem uma realidade que em muitos estudos nós temos, nós estamos a tentar identificar o que é que aconteceu, quais foram os fatores que influenciaram para certa característica surgir ou ser selecionada, mas há a possibilidade que a estrutura populacional atual não reflita esse momento histórico, ou seja, esse momento de seleção dessa característica. Ou seja, então o que nós, e neste caso o que é que poderia acontecer? Há populações da Aedes aegypti que nós sabemos que deixaram de existir, por exemplo, nas campanhas de erradicação da malária nos anos 50 e 60, ou seja, é impossível verificar como é que essas populações tiveram influência nas características atuais da Aedes aegypti, porque elas deixaram de existir e nós não as podemos estudar. Outra questão é que a hipótese deste comportamento ter surgido em África pode não ser verdadeira, ou seja, ele pode ter ocorrido no processo de expansão associado ao transporte passivo em barcos. Ou seja, há uma série de hipóteses alternativas que o estudo de populações africanas pode não indicar o caminho para sabermos qual foi o percurso para a seleção, ou o que é que aconteceu para ocorrer esta especialização do Aedes aegypti por hospedeiros humanos. Então, acaba por ser uma limitação, algo que eles tinham que comentar no final, mas que não é algo que é influenciado pelos seus resultados, é algo que tem a ver com a hipótese de como trabalhaste o tópico. E é algo normal de introduzir.
no meu ponto de vista, eu acho que eles fizeram um bom trabalho. Eles foram ambiciosos, que isso também foi eu acho que eles utilizaram muitas técnicas diferentes para estudar um tópico que não é fácil. Eles fizeram amostragens de várias populações, 27 populações, é muita coisa, colónia dessas populações todas, testes de preferência, requer um esforço elevado para os fazer. Aí nós podemos ver algumas das limitações. Se tivesse focado mais nesse estudo, se calhar precisarias ter um bocadinho mais de diversidade em voluntários e mesmo nos hospedeiros testados. Tu tens a parte dos modelos. Eles acabaram por se focar em densidade e dados climáticos de uma base de dados que só tinham 19 variáveis. Tu poderias ter feito modelos mais complexos, que isso também implicaria maior esforço, maior tempo. Toda a análise de genómica populacional e morfológica, por exemplo, na questão morfológica, eles fizeram uma perspectiva de verificação das escamas no primeiro trajeto de uma forma automatizada, em vez de podiam ter seguido uma perspectiva mais clássica de observação individual, que demoraria muito mais tempo. Análise genómica populacional, eu não acho que eles poderiam ter feito algo mais profundo do que aquilo que fizeram. Acho que discordo um pouco algumas vezes das interpretações deles, mas os resultados também permitem ou dão uma abertura de interpretar da forma como eles estão a fazê-lo, mas eu acho que depois acaba por haver, na quarto bloco de análise, que eles acabam por fazer menos, mas também fazer mais implicaria um esforço grande na notação, que é algo que é muito trabalhoso, e a última análise eu acho que provavelmente é algo que fica bem no artigo, mas que não, no meu ponto de vista, não enriquece muito o artigo. É algo mais que é usado como um aviso para o futuro, mas esse aviso de futuro podia ter sido efetuado apenas com uma frase, sem fazer um novo modelo ou sem fazer esta análise. Eu acho que, como eles quiseram investir em muitas técnicas diferentes que faziam sentido, o caminho, eles acabaram por, individualmente, cada técnica ficar um pouquinho aquém daquilo que, se eles tivessem feito uma análise mais focada nessa metodologia. Então, esse acaba por ser, algumas vezes, as decisões que temos que fazer, ou seja, vou fazer menos análises de uma forma mais profunda ou vou fazer várias análises e retirando alguma profundidade e lidando com as consequências disso. No geral, eu acho que eles fizeram uma boa aposta, mas neste momento era preciso fazer novas análises com novas populações e algumas vezes, em alguns tópicos, haver análises mais aprofundadas para realmente confirmar algumas das propostas deles. Mas pronto, eu gostei do artigo, espero que tenham gostado do meu vídeo e que voltem para ver os vídeos semanais que o LovePhys tem vindo a publicar com os seminários. Tá bom? Adeus e boa ciência.